Em 2010, 33 mineiros chilenos ficaram presos por uma explosão em uma mina de cobre e só foram resgatados após 69 dias no subsolo. A história se espalhou mundialmente devido à façanha surpreendente, estabeleceu o recorde de sobrevivência subterrânea, mas os mineiros foram descobertos em seu abrigo após 17 dias, e os socorristas perfuraram um eixo para fornecer-lhes comida e água, um apoio que duas mulheres e crianças presas após uma avalanche no Piemonte, na Itália, em 1755 não tiveram, e sua sobrevivência é uma história extraordinária, quase inacreditável. Em um mapa da região do Piemonte, na Itália, você pode encontrar a Comuna de Demonte, um município de cerca de 2.000 pessoas que é descrito como sendo cercado pelos Alpes italianos. O nome da cidade, Demonte, é um sobrenome italiano que significa na montanha. Você não encontrará o pequeno vilarejo de Bergamoleto nos mapas atuais. Não existe tal vila hoje, mas já existiu, como descrito por Ignácio Somes, professor de física na Universidade de Turim e médico da Majestade Sarda Charles Emmanuel em 1768. Na vizinhança de Demonte, ao descer pelo alto vale de Stura, à esquerda, a cerca de 1h30 de distância da estrada que leva ao castelo de Demonte em direção ao meio da montanha, havia algumas casas em um lugar chamado por seus habitantes de Bergamoleto. Segundo Somos, a vida na montanha é aparentemente saudável. As pessoas lá, embora privadas dos confortos da vida nas cidades e aldeias do país plano, vivem satisfeitas com sua sorte. São fortes, resistentes e geralmente vivem muito tempo. Ele nota que um homem chamado Anthony Bertolotti morreu lá cerca de 10 anos antes, com a idade de 112 anos. Mas o ar da montanha que dá longevidade também pode tirá-la, observa Somes. Agora, foi do cume das montanhas mencionadas que caíram as avalanches de neve que causaram tantos estragos e quase destruíram completamente o vilarejo de Bergamoleto. Ele explicou que, na manhã do dia 19 de março, havendo muita neve, as casas de Bergamoleto foram completamente devastadas e arruinadas por 2 grandes corpos de neve. Avalanches nos Estados Unidos da América. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos da América, avalanches são fluxos rápidos de neve descendo montanhas ou colinas, causando em média 150 mortes por ano no mundo. O Centro Nacional de Avalanches do Serviço Florestal dos Estados Unidos observa que as avalanches podem rapidamente atingir velocidades de até 100 milhas por hora. Elas variam em poder destrutivo de inofensivas a grandes o suficiente para destruir florestas maduras ou aplanar vilas. Segundo a National Geographic, uma avalanche de neve se inicia quando uma massa instável de neve se solta de uma encosta. A neve acelera a ladeira abaixo, criando um rio de neve e uma nuvem de partículas geladas que sobe alto no ar. A massa em movimento acumula mais neve enquanto desce. Uma grande avalanche pode pesar 1 milhão de toneladas e viajar a mais de 320 km por hora. É um dos eventos mais poderosos da natureza. A massa de neve fraturada pode escorregar pela encosta ou se tornar aérea. Durante uma grande avalanche, o ar comprimido abaixo dela pode gerar ventos poderosos capazes de destruir uma casa, quebrando janelas, portas e arrancando o telhado. Avalanches são repentinas e potencialmente fatais. Em 1970, uma enorme avalanche de rochas e gelo destruiu Yungay, no Peru, matando 18.000 pessoas. Avalanches são mais comuns e perigosas em áreas montanhosas, como nos Alpes do noroeste da Itália. Piemonte, a segunda maior região italiana após a Sicília, significa ao pé das montanhas. Avalanches podem ser fatais em Piemonte. No ano passado, 5 esquiadores na região do Piemonte foram pegos por uma avalanche e 3 foram mortos depois. A Associated Press escreve, sendo arrastados montanha abaixo por várias centenas de metros, sofrendo ferimentos fatais. Alguns de nós teriam entendido, ele escreveu, aplicando o que vemos diariamente com bolas de neve ao caso em questão, podemos conceber como um monte de neve pode, em sua queda, encapsular a ponto de formar uma valância
capaz de devastar muitas casas. De fato, as condições na área estavam especialmente favoráveis para avalanches naquele instante. Começou a nevar no início de março e a queda aumentou tanto nos dias 16, 17, 18 e 19 que muitos habitantes começaram a temer, com razão, que o peso da neve poderia esmagar suas casas, construídas com pedras peculiares ao país, cimentadas apenas por lama. A neve no telhado inesperadamente salvou a vida de Joseph Rocha, um homem de cerca de 50 anos, e seu filho James, de 15 anos. Os dois estavam no telhado de casa removendo a neve para diminuir o peso e prevenir sua destruição. Um padre da aldeia ouviu um barulho vindo das montanhas e, olhando para o local de origem, viu duas valências avançando descontroladamente em direção à aldeia. Joseph e James correram rapidamente para a igreja. Somos escreve a história trágica. O homem mal havia dado 40 passos quando ouviu seu filho cair atrás dele. Ao se virar para ajudá-lo, viu o local onde sua casa, estábulo e os de alguns vizinhos estavam, cobertos por uma enorme pilha de neve, sem sinal de paredes ou telhados. Foi mais do que perder sua casa. Sua esposa Mary Ann, irmã Ann, filha Margaret, de 11 anos, e filho Anthony, de 2 anos, estavam na casa soterrada. Somos escreve, tal era sua agonia pela perda em um instante. Sua esposa, sua irmã, sua família e tudo o pouco que ele havia economizado com muitos anos de trabalho e economia, que, saudável e forte como ele estava, ele imediatamente, como se o céu e a terra tivessem se unido, perdeu os sentidos, desmaiou e caiu na neve. As dele não foram as únicas perdas. Em um artigo de 2022 no Wilderness and Environmental Medicine, o Dr. Raymond Lecker, do Hospital Militar de Ulm, Alemanha, relata que a intensa nevasca daquela temporada resultou em 200 mortes nos Alpes Marítimos. A avalanche de 19 de março de 1755, em Bergamoleto, depositou neve de aproximadamente 18 metros de profundidade sobre a aldeia, causando 22 mortes. Entre os perdidos estava o padre que avisara Joseph. Contudo, não foi a avalanche que tornou a história de Joseph Rocha tão extraordinária. Ao invés disso, Gian Paulo Fazino, do Departamento de Humanidades da Universidade do Piemonte Oriental, explicou em um artigo de 2019 apresentado nas reuniões para o estudo das tradições alpinas, a avalanche que enterrou o vilarejo, embora trágica e excepcional, não difere muito de avalanches semelhantes, se não fosse pela história de 3 mulheres que, enterradas em um pequeno estábulo, foram libertadas, ainda vivas, no dia 25 de abril seguinte, após uma longa noite que durou 37 dias. A história da avalanche não pode ser contada sem mencionar a extraordinária história de sobrevivência, especialmente considerando a natureza do evento. Conforme Somes relata, 22 pessoas ficaram soterradas sob uma imensa massa de neve de 60 pés ingleses de altura, deixando os homens designados para prestar assistência desesperançosos de conseguir ajudá-las minimamente. Segundo Somes, enquanto Joseph e James corriam para a igreja, as 3 mulheres cuidavam de uma cabra que dava à luz em seu estábulo. Eles observavam as pessoas jogando neve dos telhados, aguardando o sino que os convocaria para as orações, ele escreve. Mas antes de partirem, ouviram o padre gritar e, olhando assustados, viram as avalanches começarem, fazendo-a recuar rapidamente com a família e fechar a porta do estábulo. O estábulo, segundo Somes, foi construído com pedras, com um telhado de pedra fina, semelhante à ardósia e inclinação suficiente para escoar a chuva. O estábulo abrigava 6 cabras, algumas galinhas, um burro e também incluía uma cama e provisões para dormir em mau tempo sem precisar ir à casa de moradia. Ao se jogarem no celeiro para evitar a avalanche, ouviram o telhado ceder e pedras caírem, envolvidos por uma escuridão intensa. Sem ouvir sons de resgate, começaram a tatear pelo estábulo, mas só encontraram neve sólida. Eles encontraram a porta, porém atrás havia uma parede intransponível de neve. Eles gritaram, mas não houve resposta. Eles encontraram o estábulo, que estava cheio de feno,
com cerca de 20 polegadas de largura, apoiado contra uma parede por um arco que permitia resistir ao choque. E eles decidiram se instalar lá até que o Todo-Poderoso decidisse enviar-lhes ajuda. Eles tinham uma chaleira que podia capturar a neve derretida para beber. Solomos explica que as boas mulheres continuaram por muitas horas, sempre esperando alívio. Porém, convencidas de que não havia alívio imediato, começaram a ponderar como poderiam sobreviver. Anne carregava castanhas, que elas comeram nos 2 primeiros dias. Uma cabra produzia leite, enquanto outra estava prenhe. Eles tentaram encontrar suprimentos no quarto extra, mas a porta estava presa e temiam que forçá-la pudesse desabar o telhado. Só podiam adivinhar a passagem do tempo, dia e noite, pelo cacarejar das galinhas. Após 10 dias sobrevivendo com leite de cabra e neve como água, Anthony começou a reclamar de dores de estômago. Eles o consolaram da melhor forma possível. Ele faleceu no colo da mãe no 12º dia. Ela irrompeu em lágrimas que escorriam no rosto de seu filho morto, fingindo, com beijos repetidos, tê-lo trazido de volta à vida. A morte da pobre criança foi o teste mais severo que as 3 mulheres, especialmente as 2 mais velhas, sofreram durante o longo confinamento. A partir desse dia infeliz, o medo da morte, que consideravam próxima, começou a assombrá-las cada vez mais. As condições eram terríveis. O pouco alimento que a cabra fornecia fazia as pobres mulheres sofrerem muito. Elas estavam entorpecidas, congeladas com um frio intenso. Some a isso a postura dolorosa necessária, porém incômoda, de seus pés, joelhos e demais partes do corpo. A neve que derretia sobre suas cabeças escorria constantemente pelas suas costas, de modo que suas roupas, seus corpos inteiros, estavam perfeitamente encharcados por ela. O fedor que emanava dos corpos mortos, de seus próprios excrementos e dos de cabra, era tão forte que frequentemente quase desmaiavam. Os pensamentos de que ninguém se esforçou para procurá-los e socorrê-los durante todo esse tempo, e a consideração de que tudo o que sofreram até agora era insignificante comparado ao que teriam que enfrentar antes de recuperarem a liberdade ou sucumbirem diante dos males que os cercavam. Aos poucos as galinhas silenciaram. Eles pensaram em caçá-los para se alimentar, mas concluíram que não conseguiriam remover as penas e que a carne provavelmente estava estragada. As cabras subiram no topo do estábulo e pegaram feno do sótão, mas gradualmente a cabra que amamentava parou de produzir leite. Quando a cabra grávida finalmente deu à luz, eles mataram o filhote para que ele não bebesse o leite dela. Eles dividiram a pequena quantidade de carne do filhote recém-nascido. Mas o parto da cabra trouxe um pouco de esperança, pois eles sabiam quando a mãe daria à luz, e o nascimento significava que haviam sobrevivido até meados de abril, com esperança de um degelo. Mas as cabras ficaram sem alimento, o leite secou e elas também morreram. Mas onde estava o resgate? Após a avalanche, cerca de 300 homens das redondezas foram enviados para ajudar. Entre eles estavam Anthony e Joseph Bruno, irmãos de Marianne, vindos de Demonte. Os socorristas tentaram sondar com barras de ferro para encontrar os telhados das casas, mas a neve estava muito profunda e compactada, desperdiçando tempo e esforço. Após tempo suficiente, assumiram que ninguém sobreviveria. Os homens esperaram o clima ameno. O derretimento da neve deveria dar a Joseph a oportunidade de prestar a última homenagem à sua família. O derretimento lento da neve atrasou a retomada da recuperação dos restos mortais para 18 de abril. Eles começaram a cavar e encontrar casas. Eles recuperaram o corpo do padre de Júlio Emanuele, com contas na mão. Motivado pelas descobertas, Joseph Rocha se dedicou a descobrir a situação de sua casa e do estábulo, fazendo buracos largos e profundos na neve com pás e corvos de ferro, jogando muita terra neles. Terra misturada com água destrói com força a coesão da neve e do gelo. Ele e James trabalhavam quando os cunhados voltaram. Anthony Bruno teve um sonho em que sua irmã, com uma seriedade misturada com tristeza e esperança, o chamou dizendo-lhe: Deus me manteve viva. Apressa-te, portanto, em me auxiliar. Os homens acharam a casa vazia.
Então eles partiram para encontrar o estábulo. Empurrando uma barra na neve, ouviram uma voz rouca e lânguida. Ajuda, meu querido marido. Ajuda, meu querido irmão. Ajuda. O marido e o irmão ficaram atônitos. De acordo com Leshner, as roupas dos 3 sobreviventes estavam deterioradas quando foram resgatados. Eles estavam desfigurados, com a pele mordida por piolhos, exaustos e incapazes de ficar de pé ou andar devido aos membros inchados e contraídos. Mas ele conclui: este caso demonstra que as pessoas podem superar condições extremamente adversas e podem sobreviver. A improvável sobrevivência de Ana Bruno, sua filha Margaret e sua cunhada Anne-Marie Foch após 37 dias é o que Ficino chama talvez o único historicamente documentado desta duração. Atualmente, o assunto é discutido principalmente em revistas médicas, abordando as condições de saúde resultantes do confinamento, incluindo o que alguns consideram o primeiro caso documentado do que hoje é conhecido como transtorno de estresse pós-traumático. As 3 mulheres ainda viviam quando Soames escreveu seu livro, originalmente publicado em 1758. Anna e Margaret estavam em perfeita saúde, mas Anne-Marie não podia trabalhar devido a uma grande perda de visão, segundo ele. O trabalho de Soames é bastante científico para a sua época. Ele testou a capacidade de carga da viga do celeiro. Ele testou se as galinhas realmente conseguem distinguir se é dia ou noite, mesmo que estejam apenas presas no escuro. Mas no final, ele recorreu a outro poder para explicar a improvável sobrevivência deles, escrevendo simplesmente que o Senhor estava com eles. Espero que tenha gostado deste episódio de O Cara da História. Se gostou, sinta-se livre para curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. E se você também acredita que a história merece ser lembrada, então você pode apoiar O Cara da História como membro no YouTube, apoiador em nossa comunidade no Locals ou como patrono no Patreon. Confira também nossa excelente loja de mercadorias e reserve uma mensagem especial do O Cara da História no Cameo.